Para mudar um pouco o foco dos assuntos da igreja e para a gente poder dar uma respirada antes de continuar, aproveitando que o cinema nacional está em alta, vou falar de 2 filmes que eu assisti. Aproveitei a época de Quaresma, nada mais propício do que a Quaresma, para fazer o sacrifício de assistir o cinema nacional, porque a verdade é que quando eu ouço falar em cinema nacional, a minha vontade é... Senhora? Mas, aproveitando aí, o filme brasileiro ganhou o Oscar, melhor filme internacional, Ainda Estou Aqui, né? E teve o filme da Brasil Paralelo, o Oficina do Diabo. Então, um filme politicamente de esquerda, um filme politicamente de direita. Opa, vou aproveitar a Quaresma e vou assistir os 2. Aqui tem coragem. Para avaliar o cinema nacional, eu quero fazer uma comparação, para entender bem a minha análise, com o futebol. Você que é torcedor de um time que já foi grande no Brasil, não vou falar do Vasco. O Vasco é grande. Mas tipo um Curitiba, que já foi campeão brasileiro, hoje está na Série B, ou um Náutico, que nunca foi campeão brasileiro, mas já teve seus momentos, Paysandu. Quando o torcedor desses times vai assistir o jogo do seu time e vai avaliar se o time jogou bem ou mal, ele não vai comparar o seu time com o Real Madrid. E também não vai comparar o seu time com os top do Brasil atualmente, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo. Ele vai avaliar se o seu time jogou bem ou mal dentro dos limites que ele sabe que a sua equipe tem. Parece algo óbvio para você, né? Eu uso o mesmo critério em relação ao cinema nacional. Eu gosto de filme de ação, é o estilo de filme favorito. Eu vejo um John Wick, o Duro de Matar, ou filmes desse tipo, Matrix, e gosto muito. Agora, o filme nacional, eu não tenho como comparar com esses filmes lá de fora, porque senão a decepção vai ser maior ainda. Então, vou dar um exemplo da antiga. Eu gostei de um filme brasileiro chamado Um Trem para as Estrelas, com Guilherme Fontes, com Milton Gonçalves, tem até uma participação do Cazuza nesse filme. Agora, se eu for comparar esse filme com os filmes lá de fora, ele não está nem entre os meus 1000 preferidos. Agora, dentro dos limites que o cinema nacional tem, era um filme lá dos anos 80, esse filme, aceitável, né, dentro dos filmes que a gente tem, esse aí até que é legalzinho. É esse o critério. Então, quando eu vou ver Ainda Estou Aqui, ou Oficina do Diabo, ou qualquer outro filme nacional, eu coloco os pingos nos is. Eu não vou comparar ele. Por exemplo, você que assistiu Ainda Estou Aqui, ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Você está aí emocionado, você pode ter adorado o filme, não foi o meu caso, mas você pode ter adorado Ainda Estou Aqui, tá com aquele orgulho do Brasil, com desejo até de cantar o hino nacional. És belo, és forte, és risonho, límpido. Você teria a coragem de colocar na mesma prateleira Ainda Estou Aqui, Gladiador, Senhor dos Anéis, Um Sonho de Liberdade, Forrest Gump, O Poderoso Chefão? Não tem como, cara. Então você tem que usar esse critério quando for assistir o cinema nacional, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cinema estrangeiro, Um Coração Valente, A Espera de um Milagre, o próprio Matrix, estão muito à frente em questão de recursos financeiros, efeitos especiais. Então não tem como comparar. O cinema nacional é ainda a série B do cinema mundial. Dando um desconto que eu não sou de esquerda, politicamente não sou de esquerda, dando um desconto que eu assisti o filme Ainda Estou Aqui pelo celular e o volume do meu celular é baixo, alguns diálogos eu não entendi muito bem, dando um desconto de que é um filme mais parado, não é meu estilo de filme favorito, como eu falei, eu gosto de filmes de ação mais movimentados e tal, dando um desconto que eu dei uma cochilada assim durante o Ainda Estou Aqui. Ainda assim eu não achei um filme bom. Com esses descontos todos ele ainda fica devendo. Mas ganhou o Oscar e tudo mais. Eu não vou dar spoiler do filme, mas você sabe que o filme fala de uma época da história do Brasil, onde estava acontecendo o regime militar, e essa questão de política aqui dentro do país é complicado, né? Por esses dias eu vi o Alexandre de Moraes, por exemplo, falando, né, do golpe de 64, em que, infelizmente, todos os poderes teriam aderido ao golpe de 64. Aí você pode parar para pensar, mas se todos os poderes aderiram, como é que ele pode chamar de golpe? Bom, não vamos entrar nesse assunto de política que é complicado.
Ainda Estou Aqui mostra que o cinema nacional ainda está ali, no mesmo patamar, ou seja, não evoluiu. É um filme que tem o seu viés de esquerda, né, já era esperado, e se o filme traz a história da Eunice Paiva, e ela no filme, pelo menos, ela não sabia das atividades que o marido, Rubens Paiva, estava auxiliando, que a gente sabe que eles não estavam lutando pela democracia, né? É o que eu estou te falando, política é complicado, né? O próprio Fernando Gabeira já admitiu num vídeo também no site da UOL, dizendo que ele estava lutando para implantar um outro tipo de ditadura, né? Então estavam lutando contra a ditadura militar, mas para implantar a ditadura do comunismo. Então vê como é complicado, e muitos vão dizer que estavam lutando pela democracia. Bom, a Eunice Paiva no filme aparentemente não sabia que o marido auxiliava grupos, né, de combate à ditadura. Então é até compreensível o viés esquerdista do filme, né? A impressão que vai passar, para quem não conhece a história, é de que os militares malvados invadiam casas, levavam pessoas aleatórias e tudo mais, né? Aquela parte que não é falada de que a resistência era armada, era violenta, né? Era uma resistência que foi treinada como guerrilheiros urbanos, que sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, meteram bomba em aeroporto. Nada disso é passado. É uma outra visão no Ainda Estou Aqui. Bom, eu não gostei, não vou dar muitos spoilers como eu estou falando, né? É um filme que eu não veria de novo. Sabe aquele filme que você acaba de ver e, nossa, que filme, cara, eu preciso ver esse filme de novo. Não é esse caso. Mesmo você que gostou, fala pra mim, com sinceridade, você veria esse filme de novo? Ou tu vai dar um intervalo de pelo menos uns 10 anos para poder assistir isso novamente, e só porque ganhou o Oscar, né? O que era esse filme mesmo? Vou dar uma olhada. É só assim que tu vai conseguir assistir ele de novo. Ele é um filme fraco. Lê a crítica do Lorde Vinhateiro sobre esse filme, você vai ter uma visão muito mais crítica do que a minha. E olha que eu sou azedo. Dá uma olhada nele lá, você vai ver a crítica dele sobre esse filme. Uma perda de tempo. Mas fui assistir também o Oficina do Diabo, um filme politicamente de direita, né? A Brasil Paralelo é politicamente de direita, então ele deve ser bem melhor, não é mesmo? Tô brincando, ele é melhor sim, melhor do que eu Ainda Estou Aqui também, não é muito difícil, né? Bom, o começo do Oficina do Diabo deu a entender, deu-me a impressão de que seria um filmaço, de que ele começou muito bom. E isso acabou gerando muita expectativa também no desenrolar do filme. E aí eu já achei que o filme, por ser de ficção, chega uma hora que ele fica meio que previsível. Não é o caso do Ainda Estou Aqui. Como é um filme histórico, você sabe mais ou menos o que vai acontecer ali. Agora, num filme de ficção, não. Então eu acho que faltou um pouco de surpresa no filme, né? E no final do filme eu esperava um grande final, e na verdade foi, mais uma vez, previsível. E outra, né? O final do final, meio que um pós-crédito do filme, não chega a ser isso, mas assim, o filme já tinha praticamente acabado, ainda veio um finalzinho além, né? Me lembrou muito um outro filme, né, estrangeiro, O Advogado do Diabo, que tem uma temática parecida, só que é muito melhor. O Advogado do Diabo, com Al Pacino, Ken Reeves, também vai trazer assim, umas reflexões sobre como o diabo atua, né, nos manipulando, nos pressionando para que a gente faça a vontade dele, né, quando a gente deixa. Então, agora, a questão de refletir, o Oficina do Diabo é muito melhor do que o Ainda Estou Aqui. Ele te leva a refletir, sim, a tua conduta. Caramba, até que ponto você se deixa manipular pelo mal, né, pelo maligno. Mesmo que você não acredite, seja um cara que não, mas eu não sou religioso, eu não acredito que o diabo existe e tudo mais. Mas dentro de nós temos o bem e o mal. Nós podemos escolher, né, o que nós devemos fazer. E você vê como o mal ele se articula para nos manipular. É interessante o filme, sim. Eu coloquei um memezinho da menina aí, mas foi de brincadeira. O filme é bem melhor do que Eu Ainda Estou Aqui, embora eu estou te falando. Chega certos momentos em que ele é previsível, na minha opinião. Não desabona o filme. Ele continua sendo um bom filme nacional. Mas eu não sei se estaria entre os meus 10 preferidos do cinema nacional. Lembrando de cabeça assim rapidamente: Tropa de Elite 1 e 2, Cidade de Deus, O Auto da Compadecida, O Casamento de Romeu e Julieta,
Nem sei dizer qual, mas não sei, teria que parar para pensar. Mas foi um bom filme dentro dos limites do cinema nacional. Indicaria para assistir? Eu veria de novo? Até veria de novo, mas dá um tempinho, né? É a verdade, não minto. Para terminar, as atuações. Eu não sou crítico de cinema, não vou entrar no mérito aqui de julgar se os atores e as atrizes foram bem, foram mal. Acho que todo mundo se saiu bem. Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Pô, eu sempre gostei dela como atriz, não é porque ela é de esquerda, né, que eu vou desabonar o trabalho dela. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O talento dela é inegável, ela se saiu muito bem, gostava muito das comédias que ela fez, que passaram na televisão, Os Normais, e enfim. Lembro de um outro filme dela, nacional, Eu Sei Que Vou Te Amar, com Thales Panchacon, que não tinha nada desse filme, mas foi interessante dentro dos limites do cinema nacional. Então, as atuações deles são todas boas, eu não tenho nada a falar. Fica aqui a minha análise. Se você ainda não viu nenhum dos dois, né, fica aí uma opinião a mais para que você veja se vale a pena ver ou se vai ser uma perda de tempo. Fica a teu critério. Eu gostei mais da Oficina do Diabo do que eu Ainda Estou Aqui. Aí é com você agora.